Então, no nosso último encontro, né, não sei se vocês lembram, mas nós refletimos sobre o convite de Jesus, né? Quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês lembram? E mais à frente ele diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Vocês lembram, né? E hoje nós vamos justamente fazer o que Jesus disse para a gente fazer: aprender de Jesus, aprender dele. Quem é Jesus? Né? Uma pergunta aí que, se a gente for pesquisar, vão aparecer 1000 respostas, né? Jesus foi o maior homem que pisou nessa terra. Jesus é um ser iluminado, né? Muitas respostas, mas somente uma verdadeira, né? Jesus é o Filho de Deus, né, que veio a esse mundo. E a melhor pessoa para falar sobre Jesus, sobre quem é Jesus, quem é que vocês acham que é? O próprio Jesus, não é? O próprio Jesus. E a gente vai aprender sobre Jesus através de Jesus, né? E é maravilhoso, porque lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, até já teve um filme, a Ivonete conhece, pode assistir, né? Filme, com certeza teve a novela também, acho que ela conhece a história, e muitos conhecem a história de Moisés, né? Quando o povo de Deus estava sendo oprimido, escravizado lá no Egito, Deus levanta Moisés como libertador, para libertar o povo lá do Egito. Alguém conhece essa história? Tem um filme muito legal, O Príncipe do Egito, para criança, maravilhoso. E para colocar os filhos para assistir, né? E fala a história exatamente sobre Moisés. E aí, Deus chama Moisés. E é interessante, quando Deus chama Moisés, Moisés olha para Deus e diz: mas Deus, quando eu for lá falar que o Senhor me enviou para libertar o povo, eles vão perguntar como é o seu nome. E o que é que eu vou dizer para eles? E aí Deus diz: diga para eles que o eu sou te enviou. Simplesmente isso, o eu sou te enviou. E é maravilhoso, porque séculos e séculos depois aparece Jesus. Jesus vem, todo mundo conhece a história, né? Como Jesus vem de uma maneira miraculosa. E Jesus, ele completa a frase. Ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu gosto mais desses materiais para criança, né? Então eu acho que é bom para criança, para adulto, para todo mundo. E a minha ideia é que em cada uma das próximas terças-feiras, né, dos nossos próximos encontros, a gente possa refletir sobre cada um desses eu sou, começando hoje por esse primeiro. Eu sou o pão da vida. Quem aqui comeu pão hoje? Acho que quase todo mundo, né, come pão todo dia, né? O pão é esse alimento básico, né? E tão importante, né? Na verdade, o pão representa um alimento. O alimento é essencial para o nosso corpo. Será que a gente pode viver sem um alimento? Sem um pão, sem um alimento todo dia? Será que o alimento de ontem dá para hoje? Não, a gente precisa do alimento todos os dias. O nosso corpo precisa do alimento para sobreviver, não é? Pois Jesus se compara com um pão. Só que o pão da vida. Esqueci de entregar. A senhora entrega? Deixa eu pegar um para mim. E
E nesse papelzinho que vocês receberam agora, Jesus, ele exatamente lá que está lá em João, né? Todas essas expressões de eu sou, né, de Jesus, estão lá no Evangelho de João. Essa primeira, eu sou o pão da vida, está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, né? Tem aí o versículo todinho, a gente vai meditar sobre essa verdade maravilhosa. O que é que vocês acham que Jesus quer dizer quando ele diz, eu sou o pão da vida? O que é que vocês acham? O que é que Jesus quer nos transmitir quando ele diz que eu sou o pão da vida? É essencial, Exatamente. Ele é a nossa necessidade, nós temos necessidade dele, é a nossa primeira necessidade, a nossa necessidade básica. Nós precisamos dele para viver, nós não podemos viver sem ele. Assim como o nosso corpo precisa do pão todos os dias, nós precisamos do pão da vida, nós não podemos viver sem o pão da vida. E Jesus diz aí no versículo, vocês podem ler comigo, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Nós temos uma fome na nossa alma, nós temos anseio na nossa alma sente falta de algo, que não é o pão material, que não são as coisas materiais. A nossa alma tem uma sede, tem uma fome de algo maior. Santo Agostinho, ele diz uma frase que eu gosto mais, até já falei aqui. Ele diz, nós fomos criados para Deus, e a nossa alma permanecerá inquieta, até que descanse nele. Nada nesse mundo pode preencher a fome da nossa alma, do nosso interior, do nosso coração. Nada, por mais que a gente queira suprir com outras coisas, né? Às vezes as pessoas querem suprir com dinheiro, com trabalho, com os prazeres dessa vida, não é? Às vezes com a família, às vezes com relacionamento, mas nada pode suprir essa fome, porque Jesus diz, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Quem vai saciar essa fome é o pão da vida, né? Isso é maravilhoso, porque a gente encontra em Jesus essa saciedade, essa satisfação. A gente encontra nele plenitude. Ele é o único capaz de saciar essa fome da nossa alma. Mas vamos só entender o contexto em que Jesus falou isso, né? Lá em João 6, Jesus, ele tinha feito um grande milagre, porque uma multidão estava ouvindo, né? E o sermão dele demorou, e Jesus fez milagres, e as pessoas estavam lá no deserto, não foram embora e estavam com muita fome. E Jesus se compadeceu daquelas pessoas, né? E quis alimentá-las, só que não tinha alimento para aquela multidão de pessoas. Na verdade, eram 5.000 homens, né? Porque naquela época eles só contavam homens, mas devia ser aproximadamente 10.000 pessoas, até mais pessoas, né? E eles não tinham alimento, né, para aquelas pessoas. Então Jesus faz um grande milagre. Através do lanchinho de um menino, 5 pães e 2 peixinhos, Jesus multiplica e alimenta aquela multidão toda. Ainda sobram 12 cestos de pães, né? Jesus faz esse milagre maravilhoso. No outro dia, todo mundo fica, né, feliz, todo mundo fica maravilhado com aquele milagre. E no outro dia, a multidão vai atrás de Jesus, né? Novamente. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 25. Que diz assim, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Foram até Jesus e perguntaram, estava atrás de ti, quando é que tu chegou aqui? Mas Jesus, ele conhece os corações, ele conhece o nosso coração, ele sabe tudo o que está no nosso coração, né? E ele conhecia o coração daquelas pessoas. Então ele olhou para aquelas pessoas e disse, olha, em verdade vos digo, vocês me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus disse para aquelas pessoas, olha, vocês não estão vindo atrás de mim por causa de mim,
Porque vocês viram o sinal de quem eu sou. E vocês querem a mim como pão da vida, né? Vocês vêm atrás de mim, porque vocês querem o que eu posso dar para vocês, né? E quantas vezes isso acontece, né? As pessoas vão atrás de Jesus, não porque por Jesus. As pessoas buscam a Deus não por Deus, mas pelo que Deus pode dar a elas. Porque Deus vai abençoá-las, porque Deus vai resolver os problemas, porque Deus vai dar isso, aquilo. Não que Deus não possa fazer, Ele faz, né? Ele até nos ensina a orar assim, pedindo o pão nosso de cada dia. Ele nos dá o pão, Ele supra as nossas necessidades. Mas a gente deve buscar primeiro a Jesus pelo que Ele é. Porque a nossa necessidade não é de algo que Ele nos dá, é dele próprio. Ele não é o padeiro que vai nos dar o pão, Ele é o próprio pão. Ele não é aquele que vai suprir aquilo que a gente está precisando. Ele é o nosso suprimento, Ele é o nosso alimento. E é isso que Jesus tenta ensinar para eles. No versículo logo em seguida ele diz: trabalhem não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Jesus diz: não trabalhem, não invistam as suas vidas no alimento, no que é material, na comida que perece, nas coisas desse mundo que vão se acabar. Mas naquilo que subsiste para a vida eterna. Pensem nas vidas de vocês, diante de Deus, na eternidade, na vida que nunca vai se acabar. E como a gente vê isso, né? As pessoas estão ligadas só àquilo que é dessa vida e não param para pensar no que vem depois, não param para pensar no seu relacionamento com Deus. Não é assim que a gente vê tanto, que às vezes a gente acaba se envolvendo tanto com as coisas dessa vida que esquece que o mais importante é que a gente tem uma alma que um dia vai estar diante de Deus. E que mais importante do que investir, trabalhar pela comida que perece, é a gente pensar no que subsiste para a vida eterna. É isso que Jesus está dizendo ali para aquelas pessoas, né? A gente já falou aqui algumas vezes o versículo, nem só de pão, né? Que Jesus fala, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A gente não deve pensar só nas coisas dessa vida. Por isso que eu acho tão importante a gente realmente ter esse momento, né? Mas que não fique também só aqui. A gente precisa ter uma vida com Deus, né? No versículo que tem aí também no papelzinho da gente, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Jesus, ele é esse pão e ele nos promete vida eterna, salvação, a maior bênção que alguém pode receber, a salvação, né? Mas ele dá uma condição para isso, né? Qual é a condição? Aí do versículo do meio, essa partezinha do meio do versículo aí que vocês têm no papelzinho. Foi. Tá certo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Então, para viver eternamente tem que fazer o quê? Comer o pão, né? A simbologia é comer o pão. Se eu tenho um pão aqui, vou pegar aqui o meu pãozinho. Se eu tenho um pão aqui, eu estou morrendo de fome. Eu fico olhando para o pão. A minha fome vai ser saciada? Não. Se eu conheço tudo que tem no pão, né? Todos os elementos do pão. O fato de eu conhecer os elementos do pão vai saciar minha fome? Não. Se eu ouvir falar que o pão é bom, o pão é muito bom, é uma delícia, vai saciar minha fome? Se eu sentir o cheiro do pão, aquele cheiro maravilhoso do pão, né? Quentinho, se eu pegar nele e sentir que ele está quente, eu vou saciar minha fome? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso comer. Pois Jesus disse, você tem que comer. A simbologia é comer.
e trazendo para a nossa realidade espiritual, a gente tem que comer o pão da vida, a gente tem que deixar que Jesus entre em nós, que Ele faça parte da nossa vida. Não adianta a gente conhecer sobre Jesus, não adianta a gente ouvir falar sobre Jesus, é maravilhoso, quanto mais a gente conhecer, melhor, e a gente tem que buscar sempre, né? Ouvir, conhecer, saber, ler sobre Ele, né? Tudo isso é muito bom, mas a gente tem que experimentar, a gente tem que deixar que Ele entre em nós, né? E quando Ele entra em nós, Ele passa a fazer parte da nossa vida, tudo muda, né? Tem um ditado que diz: a gente é o que a gente come, não é? O que a gente come torna aquilo que a gente é, né? Pois isso acontece quando a gente come do pão da vida. Jesus passa a viver na gente, Ele passa a ser o sentido da nossa vida. A gente realmente diz com verdade, né, o que o apóstolo Paulo também disse: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, porque Ele passa a estar em nós, e isso é maravilhoso. E para terminar, o versículo diz: e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus, Ele deu a vida dele, Ele deu a carne. Quando Ele diz a carne, Ele estava dizendo a vida, o corpo dele, para ser moído, para ser transpassado, para ser machucado. Ali na cruz, Ele estava se dando por nós, porque não tinha outra maneira da gente ter vida eterna. O pão da vida tinha que se dar por nós, e a vida dele foi dada. Jesus morreu ali naquela cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele fez tudo para nos dar vida eterna. E o que é que a gente tem que fazer agora? Experimentá-lo, deixar que Ele viva em nós, deixar que Ele seja a nossa vida. Essa música que a gente vai cantar agora, que tem aí no papelzinho, fala exatamente isso. Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Jesus passa a ser para a gente tão essencial quanto o ar que a gente respira, né? A gente tem vivido em dias de pandemia, a gente sabe como é importante o ar, né? Como é triste a gente ver pessoas com falta de ar, não é? Pois assim como o ar é importante, assim como o alimento é importante para o nosso corpo, Jesus é importante para as nossas almas, né? Esse é o meu pão, Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti, estou perdido sem Ti, Jesus. Que esse seja o nosso sentimento.